Olá, eu sou o professor Fredson Paiva e hoje nós vamos falar um pouco sobre a construção da reflexão filosófica. O objetivo vai ser discernir entre o senso comum e o pensamento filosófico. Para fazer isso, nós vamos precisar compreender a estrutura do pensamento rigoroso e o desenvolvimento do pensamento profundo, como desenvolver o pensamento profundo. Bom, para entendê-lo, a construção da reflexão filosófica, para entendê-la, nós vamos ter que pensá-la em três etapas. A primeira, a radicalidade, ou seja, ao abordar uma ideia, ao analisar uma ideia, vamos buscar compreendê-la como ela surgiu, qual era a sua origem, qual era a sua raiz, como a palavra se definia nos seus primórdios. Então, através dessa radicalidade, nós vamos compreender aquilo que a sustenta, quais são as suas raízes. Em seguida, vamos pensar em como essa ideia desenvolveu, como ela evoluiu ao longo do tempo, né? Sobre que método ela foi sendo construída. E, por último, como contextualizá-la no momento atual, né? De que forma ela se relaciona, ela se relaciona com outros campos de saber e com outras ideias. Qual é o seu atual estágio de evolução? Ao pensar isso, nós vamos ter que analisar da seguinte forma. Vamos imaginar uma árvore. Né? A radicalidade é analisar as raízes que mantêm essa ideia firme até hoje. Né? O rigor, vamos compreendê-la visualizando um tronco, como ela se desenvolveu ao longo do tempo. E a contextualidade, vamos pensar na árvore do conhecimento e como os ramos dos saberes se ligam, se conectam no momento atual, como essa ideia se conecta com outros campos de saber, como ela é compreendida de uma maneira ampla. Então, para entender essa noção do que é senso comum e o que é reflexão filosófica, temos que pensar nisso. O senso comum é a ideia do homem comum, é a opinião dele. E essa opinião não precisa estar bem fundamentada, apenas fincada nas crenças pessoais. Mas a reflexão filosófica, ela prescinde de um método, ela prescinde que se compreenda as suas origens, e ela prescinde de uma contextualização. A partir disso, nós vamos ter que, para fazer, nós vamos ter que buscar qual é a essência da questão. Essa essência raiz, como ela foi pensada no seu início, qual é o que é que a mantém com todas as mudanças, faz com que ela ainda seja a mesma coisa. A partir daí, como essa ideia evoluiu, né, ao longo do tempo, como ela foi pensada de modos diferentes por pessoas diferentes em épocas diferentes. Né, e o método, né, como ela se mantém, como ela se constitui, qual é a solidez desse raciocínio. E aí a gente chega a essa transversalidade, como ela se contextualiza com outros conhecimentos. Para entender essa contextualidade, né, e como ela pode ser pensada em outros conhecimentos, vamos pensar isso através da história e da literatura. Vamos compreendê-la através desses dois aspectos. Na história, vamos buscar a ideia do surgimento dos chefes políticos, do poder político. Tá? No princípio, o homem vivia em bandos e percebeu que andar em bando, andar em grupo, sem uma organização central, sem uma liderança, era pouco eficaz para a segurança e para a eficácia da caça. Então eles resolveram escolher um chefe para liderá-los. Esse chefe era o guerreiro mais forte, mais poderoso, mais hábil. O tempo foi mostrando que esse guerreiro mais forte, mais bruto, mais hábil, não era necessariamente o melhor líder. Era preciso determinado nível de inteligência para liderar. Então buscaram aquele que tinha mais competências na liderança. Então esse líder tribal veio a se constituir no primeiro rei. Seu objetivo era servir a comunidade, organizá-la para que pudesse se defender e ser mais eficiente. Com o tempo, esse poder foi evoluindo e as funções do rei do chefe político, foram se tornando mais complexas, até nós chegarmos às modernas democracias e às ditaduras, na qual o chefe político não serve mais ao povo, mas se serve desse povo. E aí nós temos a degeneração. Então, se nós queremos compreender por que isto é errado, nós temos que pensar no surgimento do chefe político, como surgiu, qual era o seu objetivo, qual era a sua essência e como ela foi se desenvolvendo e como ela se relaciona no dia de hoje, para nós entendermos que não é natural que o chefe político se sirva da sua comunidade.
E vamos buscar um pouco da literatura, que é um espelho da sociedade, um espelho do mundo, para que a gente possa entender essa reflexão. Mussolini foi um dos maiores ditadores do mundo. E Mussolini, no regime fascista de Mussolini, não havia liberdade de expressão, mas ele permitia a existência de um poeta satírico que havia sido seu colega de infância, o Trilussa, e usava como argumentação de que havia democracia e liberdade na Itália. Olha o Trilussa, né? Ele citava o Trilussa. E o Trilussa explicava o absurdo da ditadura da seguinte forma, num poema chamado Números. Eu valho muito pouco, sou sincero, dizia o 1 ao 0. No entanto, quanto vales tu? Na prática, és tão vazio e inconcludente quanto na matemática. Ao passo que eu, se me coloco à frente de 5 zeros, bem iguais a ti, sabe acaso quanto fico? 100.000, meu caro. Nem um tico a menos, nem um tico a mais. Questão de números, aliás, é aquilo que sucede a todo ditador, que cresce em importância e em valor, quanto mais são os zeros a segui-los. E aqui a gente fecha essa relação de como o poder político se deteriorou, compreendendo através da sua origem, da sua raiz, até o momento atual, e como a literatura, como um espelho, mostra o absurdo que isto é. Então, o pensamento filosófico, tá? A reflexão filosófica, assim construída, se espelha na literatura e se explica na história, e se exemplifica na história. E aqui nós ficamos com essa compreensão. É preciso pensar de forma profunda e saber relacionar as ideias com outros campos de conhecimento para que possamos melhor compreendê-los. Obrigado, meus caros.